Hello! Vamos para a criação de mais uma roupinha do zero. Já tô aqui com o tecidozinho que a gente vai usar. Pra esse vestido, o que eu fiz foi comprar um tecido muito fininho, porque ele precisa mesmo ser de tecido molinho, de queda. Se adapte muito bem para essa questão do elástico, que vai ficar aumentando e diminuindo ele. Um vestido que eu também tô vendo muito por aí, que é aquele que tem o franzidozinho na lateral. E a maior parte dos que eu vejo, eles certinhos e apenas você diminui um pouquinho o tamanho, vai modelando com esse elásticozinho na lateral. Mas o que eu queria era um vestido um pouquinho mais versátil e mais complicado de fazer a costura, né? Porque a gente gosta de um desafio. Que seria mudando de tamanho. Então, na verdade, eu queria um vestido longo e que desse também pra ficar curtinho. Não sei se essa amplitude toda, assim, vai dar pra fazer até o fim do vídeo. Talvez ele fique longuete, porque tem que ver o quanto que vai ficar, assim, franzidinho do vestido, né? Mas eu espero conseguir. Pra esse vestido, o que eu fiz foi comprar um tecido muito fininho, porque ele precisa mesmo ser de tecido molinho, de queda, que se adapte muito bem pra essa questão do elástico, que vai ficar aumentando e diminuindo ele. Então, eu comprei esse tecido aqui. Ele é bem, ó, bem molinho. O tamanho que eu peguei pra ir comprar o corte foi daquela mesma tabela que eu usei pro short, que a gente tá aí, tá na descrição esse link da tabela, que ela mostra certinho o tamanho que você precisa comprar de tecido para o modelo que você vai fazer pro tamanho que você veste. Então eu fui por ela também pra comprar esse daqui, e eu comprei no tamanho de 1 metro, porque eu me baseei, na verdade, no modelo que é o vestido tubinho curto. Porque eu tava pensando inicialmente em fazer esse vestidinho assim curto, né? Depois, chegando em casa, que eu inventei que eu queria talvez fazer ele longo e depois encurtar. Então, mais uma vez, não sei se eu tenho o tamanho suficiente, porque eu comprei pro curto, mas a gente vai tentando, tá? Então, peguei essa tabela pra vocês poderem saber. E aí, no armarinho, basicamente, foi isso. Eu queria um tecido que fosse assim, muito molinho, pra que eu acho que eu consiga modelar ele inteiro, tranquilamente. E esse tamanho do vestido, tá? Mas eu acho melhor seria comprar pra um vestido longo do que curto, que foi como eu comprei. E aí, pro vestido, na verdade, o que a gente faz são 2 cortes, assim, do tecido grandão, o da frente e o do lado, tá? E aí as alcinhas e também o detalhe que a gente vai fazer nas 2 laterais para poder passar aquele elástico e fazer aquele efeitozinho franzido. Então, vou fazer as medidas aqui agora. As medidas, mais uma vez antes, adiantando, eu não tenho molde para esse vestido, eu procurei, pesquisei e eu não achei. Então, mais uma vez, vai ser desta cabecinha aqui para se materializar aqui. Mas, né, eu boto fé, querer poder, a gente vai tentando até conseguir. Vem as dificuldades aí, mas também vem as ideias malucas e que acaba conseguindo chegar no final. Então, o que a gente vai fazer é fazer as medidas aqui, o tamanho que você quer do vestido, né? Tanto ele curto, tanto ele longo, a circunferência do quadril. Bem, então vamos voltando aqui, de hoje um novo dia, porque ontem o bendito do meu giz tinha sumido e eu não consigo fazer os desenhos sem o giz, né? Então eu fiquei procurando, até que eu me estressei, desisti. Então vamos lá. E agora a gente vai começar a fazer o desenho. Como eu falei, esse meu é muito fino, então eu vou ter que fazer dupla camada, como se já fosse o forro dele mesmo, tá? Foi o único que tinha na loja, cor preta, assim, fininho. E na verdade eu comprei porque eu ia comprar ele e ia comprar um forro pra ele. E depois a mulher me disse que não tinha forro. E a melhor opção que eu tive foi pegar o dobro do tamanho pra fazer o forro com ele mesmo. E aí, vamos lá. Então eu vou dividir também aqui ele no meio, pra ficar o tecido e o forro. Aí, ó, com os retângulos cortados, quem tem que nem o meu muito fininho assim, eu já fiz aqui, ó, toda a costura do forro. O forro já tá preso. Nos 2 lados, eu já fiz toda essa costura aqui do forro, tá? Ó. Os 2 lados estão com forro. Lembra que ele era bem mais transparentezinho, esse daqui é porque tá com forro. Não dá pra ver muito que a linha preta no preto, né? Então, dificulta. Mas já fiz aqui pra gente poder agora ir modelando no corpo os 2 tecidos juntos e aí ver fazendo o caimento do nosso vestido. O primeiro passo que a gente vai fazer é cortar o tecido pra frente e o tecido pro fundo, tá? Então, basicamente, são 2 retângulos que a gente corta, só lembrando que o da frente é maior, porque ele vem desde aqui do alto até lá embaixo, e o do fundo tem aquele decotão, que na verdade ele só começa daquela altura que você estabeleceu até embaixo, tá? Então, basicamente, eu vou usar aqui essa arte abstrata pra conseguir exemplificar, mas a gente vai cortar esse retângulo aqui da frente, que o meu deu 1,33, e esse retângulozinho aqui do fundo, que começa aqui mais de baixo, né, que foi o decotezinho que a gente colocou, que o meu deu 92 centímetros. Então, eu tô aqui com os 2 retângulos já cortados, ó. Esse aqui é o do fundo e esse daqui é o da frente, que ele é bem mais longo. E aí, basicamente, para fazer o corte desses 2 retângulos, tanto da frente quanto do fundo, a gente só precisa definir essa altura nos 2 lados, como qual vai ser a maior largura. Fica mais fácil a gente fazer a maior largura pelo quadril. E aí faz um retângulo reto pegando essa do quadril, tá? Então, no caso meu, ficou 51 centímetros na frente e 54 centímetros no fundo. Eu deixei os 2 bem folgados mesmo, então por isso que não tem tanta diferença. E aí, a gente cortou os 2 retângulos pra gente começar a poder fazer a montagem do nosso vestido. Então, ó, aqui eu quero o decotezinho do meu vestido. Eu acho que mais ou menos nessa altura, assim, do short, que
aqui tá uma altura boa. Cuidado para não deixar muito no limite do que você quer e aí depois ser complicado para você subir e tudo mais, tá? Então bota isso um pouquinho mais acima que qualquer coisa você dobra o tecido e aí tem um decote mais embaixo. Eu vou colocar aqui. E como o meu é longo, eu vou deixar, ó, que nem eu fiz com a altura. A fita ir toda lá pro chão, retinha, e vou pisar aqui com o pé, mais ou menos nessa altura. Se sair a mais, não tem problema, porque a gente corta, o que não pode é sair a menos, tá? Então tá aqui, ela tá toda esticadinha lá na altura do pé, e eu vou pegar aqui pra ver. Deu 93, só que como eu falei, eu vou aumentar um pouquinho a mais, porque se depois eu estiver achando que tá muito decotão, eu ainda tenho tecido pra poder diminuir essa cava toda. Ó, eu vou mostrando as provas agora do vestido, juntando os dois paninhos e um pouco dos paninhos. O primeiro ponto que a gente vai pensar é que essa alcinha aqui, ela vai ter que ficar bem nesse limitezinho, porque vai ser ela que vai fazer o ângulo, que vai puxar daqui até fazer essa diagonal aqui assim. Até fazer essa diagonal aqui assim. Então, quanto mais pra dentro for essa alça, mais decotado isso daqui vai ficar. Então, bota aí onde fica confortável pra você, porque esse acabamento aqui vai fazer essa linha, daqui até o pontinho da alça. A mesma coisa desse lado, a gente vai fazer esse acabamento aqui, tá? A minha alça ainda tá folgadinha, é só pra fazer a primeira prova, mas vai ficar mais ou menos assim. E eu ainda tô decidindo se eu prefiro assim, com essa correntezinha, ou com esse aqui, que ele é tipo furta-cozinho, ó. O outro ponto depois é definir aonde que você quer, até onde que vem aqui, tá? Esse segundo ponto aqui, ele tem que passar dessa linha aqui pra não ficar tão decotado, ele tem que vir mais pras costas. Então o meu, eu coloquei bem nessa linha aqui axilar, passando um pouquinho da linha axilar só, pra fazer só esse recortezinho até aqui, mas se quiser pode vir até mais pra dentro, que aí fica um ângulo até talvez um pouquinho mais bonito. Mas eu queria essa linha assim reta aqui das costas, que eu achava que dava uma visão legal. Então os dois estão vindo aqui, ó, bem nessa linha minha, aqui axilar, pra fazer esse encontro. E aqui atrás vai ser assim reto. Ó, e agora a gente vai fazer essa parte da lateral, tá? Então a lateral é só ir botando mesmo. Vai fazendo assim pareado dos dois lados, pra você não acabar puxando muito um lado e depois o outro lado ficar reto. Então vai fazendo assim os dois juntos. Ó, gente, só lembrando um ponto, que lembrar que essa parte que a gente tá provando é um tecido ao avesso. Como o meu é de fogo, não tem diferença dos dois lados, então tanto faz, mas pra quem tiver diferença do lado de dentro, do lado de fora do tecido, lembrar que é pra provar com aquele que vai ficar por dentro, porque a gente já vai alfinetando assim, ó, pegando os excessos do tecido e prendendo com o alfinete, e depois passa isso aqui na máquina, então fica muito mais fácil, tanto pra provar, do que ter que ficar fazendo aquele acabamentozinho por dentro, bota tudo pra fora e só alfineta. Como também na máquina, o processo é esse, você já faz na máquina por dentro, porque quando você prova, quando você vira no final, o tecido tá todo bonitinho, com a costura pra dentro, tudo certinho. Então quem tiver diferença, lembrar que essa prova do vestido é com ele pra dentro, tá? Pra poder fazer essa costura assim. E eu tô provando aqui, ainda vou ajeitar essa alcinha, mas eu tô vendo essa renda aqui, ribriana, né? Porque não se decide. E eu tô imaginando num vestidozinho, tipo com uma rendinha assim, sobressaindo. Mas não, chega, ele vai ser um modelo reto mesmo. Mas quem sabe depois uma blusinha com essa renda saindo, eu acho que fica bonitinho também, se tivesse. Mas enfim, nesse não vai ter. Só lembrando essa parte, tá? Que a gente vai alfinetando assim por dentro agora. E vai alfinetando assim dos dois lados juntos. Vai alfinetando aqui, vai alfinetando aqui, vai alfinetando aqui, vai alfinetando aqui. Pra gente ver o final, como que fica. Lembrando que você vai seguindo, respeitando assim essa curva que já faz, porque depois que você bota esse primeiro alfinete assim, o tecido já faz a própria curva que vai fazer o caimento, tá? Então você vai respeitando isso. O ideal é que depois que você alfinete o vestido inteiro, eu já alfinetei o meu até lá embaixo, mas é que você ande e abaixe, pra você ver se tá muito apertado, tá? O meu, por exemplo, aqui eu alfinetei, mas eu tô vendo pelo esquema do fundo, que ele tá puxando um pouquinho pra esse lado, e aí você vai... Ó, gente, outra coisa, enquanto estiver fazendo essa alfinetagem assim, você tem que se montar muito apertado, porque ele você vai terminar na chuzinha, que é o toque final, e ele vai ter que franzir tudo, vai ter que subir todo bonitinho. Então, se estiver muito apertado, ele não consegue subir, não consegue fazer esse franzir. Não testa tanto em cima quanto no fundo. Se você consegue subir o vestido, fazendo esse... Tô pisando o vestido. Se você consegue subir, fazendo esse franzidinho assim, todo bonitinho, tá? Então não pode ficar muito apertado, senão vai dificultar pra fazer essa parte. E ó,
agora que a gente já definiu a altura, que a gente já definiu aqui esse decote, já alfinetou tudo bonitinho, o que eu vou fazer agora é alinhavar, passar com a mão mesmo, né? Passar a linha na mão mesmo, de um jeito bem grosso assim, só pra poder ver ele no corpo, se realmente o caimento tá bom e tudo mais, antes de ir pra máquina de costura. Então, no geral, eu tenho preguiça também de alinhavar, não gosto de alinhavar, eu prefiro direto pra máquina, se estiver errado, eles façam a costura. Mas nesse caso aqui é um pouquinho ruim, porque o tecido é muito fininho, a linha preta com tecido preto, não dá pra ver, então vai ficar complicado. Então, eu vou alinhavar pra gente ir pra máquina com ele tudo certinho mesmo. E também porque depois de alinhavar que vem a etapa de colocar aquele elástico pra gente poder fazer um franzido, que eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Eu acho que eu tenho uma ideia que talvez dê certo, mas eu nunca fiz, então a gente vai ver. Eu vou alinhavar pra poder fazer também esse teste do elástico, tá? Ó, essa parte aqui da alcinha, ela é final, não é o momento agora que a gente tá vendo como vai formar o tecido mesmo no corpo. Mas já que ele tá com ele no corpo, eu vou mostrar logo como a gente vê essa alcinha, né? A gente vai pegar aqui dessa altura, vai colocar aqui bem na altura que a gente quer o nosso vestido. Então aqui, e lembrando de colocar 1 centímetrozinho da alcinha pra dentro, né? Pra costurar ela. Então vou dar 1 centímetrozinho pra dentro, e vai puxar aqui, ó, a fita retinha. E vai puxar ela aqui no ponto que a gente quer que chegue a nossa alcinha. E deixar ela reta, ó, não deixando assim folgada, porque senão sua alcinha também vai ficar. Então, coloca ela exatamente no ponto que a gente costura. Queira, mas realmente 1 centímetrozinho também pra poder colocar por dentro. A minha deu 56, com mais 1 centímetrozinho vai ficar 57 de alcinha, tá? E aí só pra eu saber quando eu vou cortar isso. Primeiro eu vou tirar do corpo sem a gente perder os alfinetes. Então, tanto a gente pode usar esses colchetezinhos assim pra prender, porque fica mais difícil deles saírem, se machucarem na hora que você tá tirando. Eu peguei o colchetezinho assim, e no lugar do alfinete eu coloquei o colchete usando os dois, porque aí fica mais fácil de tirar, tá? Porque essa marcaçãozinha da cintura que tá bem apertadinha, quando for passar por aqui, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Já tá todo alinhavado. Já alinhavei tudo aqui com linha. O vestido já tá todo prontinho no corpo mesmo. E tá bem retinho, meu corpo tá ótimo, tá fazendo curvinhas, nem nada cavando. E agora, na verdade, o que a gente vai fazer é a etapa do elástico. Então, provavelmente, eu tô pensando em fazer esse túnelzinho aqui com o que sobra de tecido. E a gente vai ver na mesa se dá certo. Mas eu acho que o principal é isso, alinhavar. Bem largão mesmo, alinhavar bem largo, só pra ver como que fica. Se precisar ajustar mais alguma coisa, você aperta um pouquinho mais, bota só um alfinete pra mostrar que ali você vai entrar um pouquinho. E eu acho que é isso. Ah, outro ponto aqui, ó, vocês estão vendo esse tracinho aqui que eu coloquei aqui. Eu já fiz até onde que eu quero que venha o meu elástico. Então, esse franzidozinho que vai fazer quando o elástico vir subindo todo puxando, vai ser até aqui, tá? Porque provavelmente o elásticozinho eu vou fazer ele fazer assim, ó. E botar o pontinho pra prender, e fazer só com esse excesso de tecido assim, ó. Só o caminhozinho pra prender assim e deixar o elástico aqui dentro, solto. E aí lá embaixo, quando a gente puxar, ele vem franzindo. Pelo menos essa é a teoria, eu espero que na prática alguma coisa siga esse caminho. Então agora a gente vai pra etapa de colocar o elástico. Lembrando que a gente vai partir dessa marcaçãozinha que a gente fez aqui, quando o vestido estava no corpo, até o fim do vestido. Então nessa etapa é importante que a gente já tenha feito, ó, definido tanto a altura do nosso vestido, quanto feito esse acabamento assim final, pra poder colocar o elástico por dentro, tá? Então aqui já tá com a bainha e com a altura definida do meu vestido. E aí a gente vai medir aqui, daqui que a gente marcou até aqui que tá o acabamento, o quanto mais ou menos que a gente precisa de elástico. Então vai vir aqui e puxar assim bem esticadinho rente. E o meu dá mais ou menos 88 centímetros de elástico. Eu tenho esse rabo de rato, que ele não é elástico, ele é um cordãozinho assim só, não tem nada de elástico. Mas que como eu tenho ele uns 4 metros, dá pra fazer com isso, então eu vou fazer com rabo de rato, mas poderia ser também com um elástico roliço preto, tá? E aí eu vou cortar aqui 4 tirinhas de 88 centímetros, porque foi o tamanho do meu. Mas eu vou botar um pouquinho a mais, uns 90 centímetros, 2 centímetros a mais, porque tem a partezinha que a gente prende lá no nozinho, como também tem o nozinho que a gente dá final aqui. E aí o acabamento a gente pode tanto deixar só com o nozinho final, ou como colocar umas ponteiras, tipo essas assim, ó. Umas ponteirinhas, enfim, a ponta do elástico, só pra dar um acabamento mais bonitinho, mas aí tanto faz. Então corta um pouquinho a mais, porque tem esses 2 nozinhos nas pontas. Ó, esse é o momento que a gente o quê? A gente aprende com os erros, né? A gente vai fazendo e vai vendo que, pensando lá como se a gente pudesse voltar, né? Na hora que estivesse fazendo essa costura equilateral, faz o caimento todo e depois passa essa outra costura com essa dobrinha aqui, tem que lembrar de deixar uns 2 centímetrozinhos a mais pra poder fazer esse aperto. No meu caso já foi a medida certinha do meu corpo e agora eu vou ter que apertar mais 2 centímetros. Então eu tô com medo do tecido ficar esticando muito, ou não ficar tão legal no corpo quanto tava. Mas é um erro que eu vou ter que passar, já que eu fiz essa etapa aí. Não pensei nisso antes, né? Mas eu vou ter que fazer porque é a forma que fica o acabamento mais bonito. Ó, porque o mais fácil de fazer é assim, ó, pegar o barbante e posicionar os dois aqui
a pontinha. Como é tudo preto, não dá pra ver muito bem, mas ó, posicionar os dois, prendendo a pontinha aqui, um em cada lateral deles, assim. E aí a gente vai dobrar, assim, ó, os dois tecidos, como eu falei, fazendo esse tubinho assim, cobrindo esse tracinho. E aí pegar mais ou menos 1 centímetrozinho, pra ter uma folgazinha pra poder puxar o tecido, e passar a costura aqui, nisso aqui. Aí sim, esse excedente a gente pode cortar, mas o caninho já tá feito, tá? E aí como eu acabo fazendo 1 centímetro, né, aqui e 1 centímetro do outro lado, eu acabo de largura encurtando 2 centímetros no meu vestido, que faz diferença quando o vestido é assim muito coladinho no corpo. Ó, só pra mostrar aqui que o meu cordão, ó, tá ficando por dentro, aqui, dessa voltinha que eu tô costurando, então ele tá aqui dentro. Toda na distância mais ou menos de 1,5 centímetros. Já passei no início ali, prendendo o cordão, e agora tô descendo esse tubinho assim. Vestido pronto, no corpo, provado. E agora a gente vai conversar sobre algumas consideraçõezinhas pra fazer esse vestido. Já vou adiantando que não tem quase nada, porque assim, milagrosamente, esse eu acho que foi uma das únicas peças, assim, que o que eu imaginei era mais difícil do que a execução em si. Quando eu pensei em fazer esse vestido, eu pensei assim, que eu ia ter que inventar várias coisas no meio do caminho, mirabolar, pra conseguir chegar nesse modelo final. E foi muito mais fácil do que eu imaginava, começando pelo corte. Só o que você precisa é o corte da altura e o corte da maior largura. E aí, só lembrando que o corte da maior largura, o bom é a gente acrescentar 6 centímetros a mais em cada lado. Então, no caso, no total seriam 12 centímetros para a parte da frente, 12 centímetros para a parte do fundo, porque a gente faz esse caninho de dentro que envolve o fio, né? Então, assim, nem tinha que ter todo esse negócio aqui de medida que a gente fez com tudo isso, nem precisava mesmo. Eram só essas duas medidas para fazer o corte, porque depois o que a gente ia ajeitando era no corpo mesmo, né? E a segunda etapa era a etapa da costura para fazer o caimento dele bonitinho no corpo. E assim, zero deu trabalho. Do jeito que a gente modelou, foi o jeito que ficou. Esse tecido assim, que tem que ser o tecido fininho mesmo, para ele conseguir dobrar, fazer aquele franzido no final. Ele é muito bom de se adaptar no corpo. Se ele ficar fazendo alguma dobra errada, ele não marca tanto, porque fica uma dobra fininha. Então assim, foi muito tranquila essa etapa de fazer essa parte assim de acabamento. Eu fiquei tipo, cadê a pegadinha? Onde é que vai ter a dificuldade? E aí a terceira etapa, a etapa do elástico, que era para pregar o elástico. Muito prático mesmo, muito fácil. O meu eu tive um probleminha, porque como eu comprei o tecido pra ser um vestido curto, né? Depois que eu inventei que seria longo, não sei o quê. Então eu não tinha a altura que eu precisava pra realmente fazer um vestido longo. Então ele ficou meio que longuete ali, enganou um pouquinho. E aí só isso, assim, mas foi muito tranquilo, valeu muito a pena. Eu acho que foi uma das costuras que eu mais fiquei feliz, assim, conseguir fazer, porque a peça ficou muito bonita e não me deu dor de cabeça de ter que pensar em tanta coisa. Então, essa peça, assim, ainda bem que eu filmei, porque eu acho que nem minha mãe acreditaria que eu que fiz isso daqui se eu não tivesse filmado. E eu já amei esse vestidinho, né? Mega coringa, lindo e pronto já pra sair. Espero que vocês gostem e boa customização.